Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a população, servidores dessa casa, população que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje é um dia, acho que importante, o retorno dos trabalhos presenciais na plenitude desta Câmara, o qual me sinto muito contente de poder ombrear esses trabalhos junto com o Dr. Segala, que foi meu diretor na Faculdade de Direito, uma pessoa que guardo grande carinho e admiração, assim como todos os colegas aqui, meu colega de partido, vereador Meira, uma grande experiência como comandante da Polícia Militar no Estado de São Paulo, e cada um com a sua importância, que a gente aprende a cada dia. Mas, vereador Segala, é um prazer estar ombreando, lutando aqui no Parlamento com Vossa Excelência. Queria também externar aqui os meus sentimentos. A morte precoce da cantora Marília Mendonça, com 26 anos de idade, esse final de semana, acabou num acidente de avião. Apesar de não ser uma cidadã bauruense, mas com certeza vários bauruenses admiravam, seguiam a cantora. E foi sim uma morte, uma tragédia muito grande, que trouxe muita tristeza ao nosso país. Gostaria de externar aqui então meus sentimentos à família e aos fãs apoiadores desta cantora. O assunto que mais tem mobilizado, acho que a classe política, as autoridades aqui no município, tem sido, nesse final de semana, a falta d'água. Só que a falta d'água, é importante que a população saiba que não é um problema que foi ocasionado agora, nessa semana. É um problema que estamos sofrendo há vários anos no município de Bauru, muitos anos, e talvez pela leniência, pela inércia de autoridades que tivemos aqui no município, que eram autoridades reconhecidamente do meio ambiente, mas do palanque. Pessoas que gostavam de falar de meio ambiente, mas em cima de palanque. Mas de atitudes concretas mesmo, nós não vimos nada nesse sentido. Tanto é que chegamos a esse caos na parte hídrica. É claro que sofremos por uma crise hídrica no país. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, choveu 1.379 milímetros, sendo que até outubro do ano passado tinha chovido 811 milímetros e até outubro desse ano 748 milímetros. Assoreamento do Rio Batalha, a Lagoa do Batalha completamente assoreada, tem partes que chega a 30 centímetros, presidente, cheio de algas, desmatamento, falta da mata ciliar. E a população cobra os vereadores, e com razão, porque cabe a nós fiscalizarmos o Poder Executivo. Mas é importante deixar claro aqui que quem executa obras é o Executivo. O Legislativo, ele cobra, ele fiscaliza, ele propõe, ele dá ideias. Eu vou pedir à TV Câmara para colocar a primeira imagem que nós selecionamos. Esse arquivo, ele diz respeito à tese do Dr. Walter Viana, uma tese de doutorado. Dr. Walter Viana, que era responsável pela fiscalização ambiental da Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SUPRAM, no norte de Minas Gerais, aonde na sua tese de doutorado ele relacionou a monocultura de eucalipto com a desertificação no Vale do Peruaçu, no norte de Minas Gerais. Então, para quem acompanha, segura aí a imagem, TV Câmara, para quem acompanha, esse é um relato que ele fez lá no norte de Minas Gerais, lá no Vale do Peruaçu. Mas nós podemos também trazer para cá, para a nossa região. Então, o que acontece? Pelo que vocês estão vendo no canto da tela,
A plantação de eucaliptos, nesse caso, pelo exemplo que o Dr. Walter coloca, ela consome em torno de 1.000 milímetros de água por ano. Pelo relatório da Defesa Civil que nós tivemos acesso, e foi isso até que impulsionou a nossa representação ao Ministério Público do Meio Ambiente, o GAEMA, do Médio Paranapanema, os representantes da Defesa Civil de Bauru, eles indicaram que o eucalipto, ele chegaria a consumir de 900 a 1.200 milímetros por ano de água. Mas nesse exemplo aqui, para a população entender como é que funciona nessa tese do Dr. Walter Viana, os eucaliptos consomem 1.000 milímetros por ano. Perdão, a chuva na região estava em 1.000 milímetros por ano. Os eucaliptos, no caso desse exemplo, consumiriam 800 milímetros e a vegetação ali da região em torno de 500 milímetros. Daria ali uma diferença de 300 milímetros que faltava de água. Então, o que acontece? As raízes dos eucaliptos, como chegam ali a mais de 20, 30 metros, elas alcançam o lençol freático da região, independente ali de ter o rebaixamento, enquanto as raízes da vegetação do local são muito mais curtas. Ao passo em que os eucaliptos e a vegetação está consumindo muito mais água do que está chovendo, há um rebaixamento do lençol freático, porque a água ela não percola, ela cai na terra, a hora que ela desceria para o lençol freático, ela não tem o suficiente e acaba sendo sugada pelos eucaliptos. Com isso, há um rebaixamento do lençol freático, ao ponto em que só as raízes dos eucaliptos conseguem chegar até o lençol. Só que a vegetação nativa, a vegetação ali da região, ela não alcança mais o lençol e não consegue mais se alimentar, sugar a água. Com isso, há a desertificação. O processo de desertificação, quando as árvores, a vegetação começa a morrer por falta de água, o que acontece? Os animais saem daquele local para procurar água em outros locais. E há também um grande problema, que é o secamento das nascentes. Porque se o lençol freático está muito baixo, ele não aflora, e aí seca as nascentes. Essa é a tese do professor Walter Viana. Eu vou pedir para a TV Câmara voltar para o plenário, com a imagem. Então, por essa tese do superintendente, o Dr. Walter Viana da Supram, é a tese de doutorado dele, junto com o relatório da Defesa Civil, onde 3 engenheiros assinaram, apontando pela possível relação entre a monocultura de eucalipto em nossa região, nós fizemos uma representação ao Ministério Público para que seja investigada essa relação. Aqui eu não estou imputando, não estou condenando ninguém, mas como vereador, esse sim é um trabalho que nós podemos fazer. Foi instaurado um inquérito civil no Ministério Público e o Ministério Público questionou a CETESB pela falta de licenciamento ambiental nessas áreas onde estão sendo feitas as plantações de eucalipto. Primeira resposta da CETESB é que não haveria necessidade do licenciamento ambiental, aonde o Ministério Público reitera a sua cobrança, presidente, para responder fundamentadamente se tem, se não tem, e indicar detalhes. Vai ser feita uma perícia, e é uma questão que não tem como esconder, porque é fato, se realmente tem essa relação com a seca do rio. Inclusive, alguns engenheiros apontam que em pouco tempo o rio Batalha irá secar. Então, precisamos tomar atitudes urgentes, sob pena de não as próximas gerações só, mas a nossa geração, nós não termos mais o rio Batalha. Por que digo isso? Porque 40% da população de Bauru depende do rio Batalha para abastecimento. E se, além do assoreamento, além das algas, as minas, as nascentes estão secando, não vai adiantar, tanto é que vocês estão acompanhando que pode chover o tanto que for. Essa água não chega a encher a bacia, a lagoa de captação, e quando enche ainda está assoreada, não tem aquela captação total que nós precisamos. E não dá para a gente ficar dependendo só de chuva, vereador Segala.
Eu vejo as entrevistas do presidente do DAE, mas ontem choveu, mas não choveu na bacia. Mas e aí? A gente vai ficar esperando só quando chove? Até porque quando chove também nós temos problemas aí, com quebras, com vazamentos. Mas enfim, para terminar, presidente, trago esse caso aqui, essa representação no Ministério Público, pois entendemos que estamos trabalhando no fundo da questão. Desculpe o trocadilho, mas na nascente. E esse problema tem que ser resolvido, porque não vai adiantar ainda fazer o desassoreamento e a retirada das algas se não resolvermos os problemas das nascentes que podem estar sendo impactadas pela monocultura de eucalipto. Muito obrigado, peço minha inscrição na explicação, pessoal.